Como vocês são a primeira aula dessa vez, porque ontem foi feriado, provavelmente eu vou pegar esse mesmo conteúdo com as dúvidas de vocês e vou gravar quando eu estiver dando a segunda aula, que é a aula para o pessoal de CC, que como ontem foi feriado, eu vou dar deles depois. Aí, normalmente, na segunda rodada, eu já lembro de fazer as coisas melhor, né? A segunda vez você está fazendo a mesma coisa. Então, bora lá. Qual a ideia aqui, Franciel? Você vai ficar pegando linhas, consumindo linhas, tudo bem? Aí você pega essas linhas aqui com o getLine, tá? Aí você inicializa um fluxo com essa linha inteira que foi escrita. A vantagem do fluxo é que você pode ir pegando os elementos do fluxo aos pouquinhos. Primeira coisa que eu tiro do fluxo é o comando que foi digitado pela pessoa. Adicionar, remover, ou seja lá o que, né? Então, como eu normalmente gosto de fazer os comandos em lote, né, porque facilita na hora que você vai testar o código, eu já deixo os comandinhos todos prontos aqui, eu só faço copiar e colar. Por exemplo, eu vou adicionar 6 com 7, aqui só tem adicionar, né? Por exemplo, se eu tivesse vários comandos. Então, eu vou testar quanto é 6 mais 7, vou testar também quanto é sqrt de 12. E depois eu vou dar um end no meu programa. Então, faz quando que esses são os comandos que eu quero testar. Tá bom? Então, o end vai dar o break. O add eu preciso de 2 números. Então, do meu fluxo, eu tenho que tirar 2 números, né? Então, eu vou criar aqui o número 1. Número 1 e número 2. Aí, esses 2 números eu vou pegar da linha que eu já transformei num fluxo. Então, eu vou lá, SS para número 1 e número 2. E agora eu faço a minha conta, né? Então, eu vou somar aqui número 1 com o número 2. Vou criar aqui uma nova entrada. Se a pessoa digitar SQR3, SQRT, eu vou... Se ela digitar SQRT, só quero um número, né? E aí eu vou imprimir a raiz desse número. Precisa importar o math? Pronto. Então aqui nosso comando tá, nosso loop está feito. Eu tenho o ponto de parada, eu tenho os pontos de entrada, no caso o add e o sqrt, e se por acaso digitar alguma coisa errada, ele vai avisar aqui que não tem nenhum comando relacionado a esse tipo de coisa que eu estou pedindo. Ah, tá. É porque eu tinha preparado aqui um códigozinho para desempacotar mais fácil as informações. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Pronto, aqui ele não vai dar nenhum aviso, né? Ele simplesmente entra no loop e fica esperando o comando. Se eu digitar end, ele acaba o código. Se eu digitar add 5 com 6, ele vai me dizer que é 11. Se eu digitar sqrz de 14, ele vai dizer que sqrz não existe. sqrt de 14 vai ser 3.4, sqrt de 12 vai ser 3.4, e no final posso digitar end. Mas, professor, para que o senhor fica colocando esses cifrõezinhos aqui no começo? Só porque, às vezes, eu deixo já todos os comandos prontos aqui, para não ter que ficar rodando o mesmo código 500 milhões de vezes, e
e inserindo, digitando a mesma coisa. Então eu copio logo tudo, colo, e depois eu só verifico se ele fez o que devia fazer, né? Então ADD 6.7.13, SQRT de 12.3.4, enfim. Eu digito, aí ele vai consumindo e depois mostra o resultado final. Essa função aqui, se vocês quiserem eu mando para vocês, ela é uma função auxiliar para remover coisas do fluxo sem ter que criar isso em várias etapas. Então, por exemplo, ao invés de ter que criar número 1, número 2 e depois ler, eu poderia fazer o seguinte. Eu quero o número 1, né, e o número 2, que vai ser remover 2 inteiros do fluxo exatamente nessa ordem. Aí ele vai pegar isso daqui, desempacotar 2 inteiros e jogar para mim, e eu posso fazer a conta. Mesma coisa aqui. Eu vou pegar um inteiro chamado número. E aí ele pega, que eu poderia ter quantos parâmetros eu quisesse, um inteiro, um string, ou sei lá o quê. E aí ele desempacota tudo e salva nas variáveis. E aí eu posso já invocar o comando diretamente. Beleza? Francel. Bora lá. Outra. Queria dar uma discutida a mais na questão das listas. Fala aí, Vitor. É o destructuring do JavaScript. Só que funciona com mais coisas aqui. O destructuring do JavaScript, ele só funciona com vetores. Né? Esse daqui é eles chamam de structured bindings, né? Que seriam as ligações estruturadas. E aí você consegue tirar de uma tupla, consegue tirar de um vetor, consegue tirar de uma classe, consegue tirar de um struct, você consegue desempar qualquer coisa já nas variáveis. Tem que usar essa sintaxe aqui de cochete, né? Para informar que você está desempacotando. Sem a sintaxe de cochetes, o número ele não seria um inteiro, ele seria uma tupla. Então eu tenho que dizer que eu estou desempacotando o que vem do lado de lá. Como é feita a ligação de um valor a outro, já que não é igual ao vetor linearmente. Tá. Isso daí é uma questão de estrutura de dados. Mas assim, sendo já vou copy. Posso fazer rapidinho, tá? Para a gente ver a estrutura. É uma lista encadeada, exatamente. Você já viu uma lista encadeada, é uma lista encadeada. Tá, então vamos só entender, já que a gente está falando de orientação a objeto, vamos aproveitar, né? O que é uma estrutura, o que é um vector no C++? Então, se eu tiver aqui um class vector, supondo que eu queira ter o meu próprio vector, o meu vector ele vai ter um pacote de dados, né? Um pacote de dados contínuos. Por exemplo, supondo que é um... Estou fazendo um vector de alguma coisa. Um vector de inteiros, um vector de string, um vector de qualquer coisa. Então, eu vou ter um vetor, né, assim, um array contínuo na memória com vários dados. Aqui ele já está sugerindo a implementação toda. Cara, não. Eu vou ter um array contínuo na memória com as várias posições que eu vou poder acessar esses elementos. Então, eu diria que eu teria um vetor de dados. Como o tamanho desse vetor eu vou ter que ficar gerenciando, eu coloco aqui como um ponteiro. Eu vou alocar um espaço para ele, vou preencher esse vetor com esses dados, que pode ser um inteiro, um float, qualquer coisa, e no final, se eu precisar de mais espaço, eu aloco mais, troco o ponteiro, etc. Então, isso aqui também tem um size. Então, um vector ele é basicamente isso daí. Um pacotão de dados, e eu fico gerenciando o tamanho desse vetor. Se eu preciso de mais espaço, eu puxo mais espaço da memória, copio os dados e troco o bloco de memória. A lista, ela é dada por nós.
Vocês vão ver lá em estrutura de dados. Então, numa lista, você cria cada nó individualmente. Então, você teria que um nó da tua lista, ele tem um valor. Você pode ter uma lista de inteiros, uma lista de strings, uma lista de qualquer coisa. Então, você tem um valor que você guarda nesse nó dessa lista e você tem uma posição, normalmente, do elemento da frente e do elemento de trás. Então, você sabe qual é o elemento da frente e qual é o elemento de trás. Então, a tua lista, normalmente, ela vai ter dois nós de marcação, que são a cabeça e o rabo, que é uma lista vazia. Então, a lista vazia, ela normalmente tem dois nós. Quando vocês estão no end do vector ou da lista, vocês estão no rabo, que é um espaço que existe, um espaço a mais, mas que não guarda elemento nenhum. Então, o teu end é fora da lista, é um passo depois que acaba o último elemento válido da lista. Então, por exemplo, como seria inserir um elemento na... Aqui, no caso, seria uma lista de alguma coisa, né? Você pode ter uma lista de qualquer coisa, não uma lista só de inteiros. Que seria aqui um pushback na lista, ou então um push front. Não. O tail, ele já existe. Tanto o head quanto o tail, ele já existe desde o começo. Isso é o construtor que faz, né? Então, a tua lista, ela já cria esses dois nós e esses dois nós permanecem fixos até o final. Então, a lista vazia, ela teria pelo menos o head e o tail. O head aponta para o tail, né? O próximo do head aponta para o tail. E o anterior ao tail aponta para o head. Né? Eu não estou fazendo toda a implementação, não. Só o básico para você entender que marmota é uma lista. Estou omitindo aqui uma carrada de coisa. Tá? Não estou fazendo os construtores completos. Mas basicamente você tem que o próximo... A lista vazia já tem dois nós. Você tem a cabeça que aponta para a cauda e a cauda que aponta para a cabeça. Então, o que seria colocar na frente da lista alguém? Eu crio um nó. Eu crio um nó, coloco nesse valor, e esse nó, não. O nó não vira a cabeça. Cabeça e rabo são fixos, são os nós que nunca mudam, não vão ser deslocados, eles sempre vão estar lá. O que muda é o meio entre eles, exato. O que muda é o meio entre eles. Então, o que eu tenho que fazer agora? Já que eu vou dar um push front, o front do head tem que ser o novo nó. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, quem era que estava depois do head? Quem está depois do head vai ser quem vai ficar depois do node. Eu não sei quem era, mas o node next vai ser o head next. Quem vai ficar depois do node vai ser quem estava depois aqui, entendeu? Agora eu tenho que dizer que o head aponta para o node. Então, o head next recebe... Espera, uma coisa de cada vez. Head next recebe o node. Fiz a primeira ligação agora. Não, e o node previous recebe head. Consertei a primeira banda, né? Então, o node previous, antes do node vai ter o head, esse era o primeiro, era o mais fácil de fazer. Agora eu tenho que consertar quem vai ficar antes desse cara. Antes desse cara vai ficar o node. Antes o próximo do head vai ser o node.
Mas agora eu tenho que consertar o lado de lá. Então, antes disso, eu tenho que salvar quem é que está do lado de lá. O next do Node vai ser quem estava depois do head. E agora eu tenho que fazer o cara que está na frente do Node apontar de volta para ele. Então, Node, next, previous, recebe Node. Se você desenhar, vai ficar bem facinho de entender. Pronto, isso aqui é fazer uma inserção. Você mexe basicamente com quatro linhas. Você tinha uma linha do Node, do head para o tail, e aí você vai ficar mexendo nisso. Agora você quer inserir um novo nó, você faz as ligações e conserta as ligações para inserir um novo nó. Tá aí o post front. Então, adicionar ou remover, basta mexer nas ligações. Tudo bem, Vitor? Depois tu pega o pincel e tenta desenhar, porque sim, você tem um, você tem outro, você tem vários. Aí você quer inserir alguém aqui de gaiato. Então o que é que você vai fazer? Você já tem esse cara que aponta para cá e esse cara que aponta para cá. Então, você tem que salvar quem é esse daqui. Então, o previous desse vai ser o next desse. Aí depois você consegue apagar esse daqui e fazer isso. Aí você vai fazer isso. E por último, você vai apagar esse e vai fazer isso. Sobre o conteúdo anterior, mais alguma coisa? Vejo eu pegando viagem em ED. Tu tá fazendo ED? Professor, como que printa algo de dentro de uma lista de shared PTR? Esse daqui? Fica muito mais fácil. É muito mais difícil sem os previews. Talvez seja aparentemente confuso, mas não é não. Então bora lá. Helenildo. Você tem como voltar quando você tem o previews. Sem o previews, shared. Fica assim, Helenildo, ó. Você tem que... mas depois você acostuma. Você tem que lembrar só que o shared, ele é um ponteiro. Entendeu? Então você não consegue só imprimir porque senão não vai aparecer nada. Vamos lá, vou fazer aqui, já que você quer quantidade, vou fazer aqui um struct pessoa. Fazer aqui com pessoa. Cadê o construtor? Vai, construtor. Então, supondo que eu queira um share de PTR desse negócio. Tu queres com vetor ou com lista? Helenildo. Tá. Então, vamos criar aqui uma lista. Então, vou criar aqui uma lista de pessoas e eu vou inserir aqui algumas pessoinhas. Vou criar aqui o João, a Maria, o José, o Pedro e a Ana. Pronto. Teve Ana não. Cada pessoa da minha lista é um... A Ana morreu. Vai, Ana. Pronto, eu voltei a Ana. Cada pessoa da minha lista é um shared PTR. Então, ele se comporta como um ponteiro. Eu consigo tirar o elemento de dentro utilizando a setinha. Seta nome e seta idade.
Mas, professor, e se eu tivesse aquele toString aqui dentro? Depende. Supondo que eu tenho aqui o toString, vou simplificar ele. Vou só colocar o nome, 2 pontos, idade. Tá bom? Então, meu toString só transforma essa pessoa em um nome, 2 pontos e a idade. Se eu fizer só pessoa aqui, não vai dar certo, porque pessoa ele é um endereço, ele se comporta como um ponteiro. Então, eu precisaria transformar de ponteiro para pessoa em pessoa. Então, agora eu tenho uma pessoa. Você não vai poder usar aquele for com índice, né? Você tem que usar esse for aqui. Ou então aquele outro for. A questão é que, como o outro for, ele também tem sintaxe de ponteiro, então eu teria um ponteiro gerenciando outro ponteiro. Ó, o iterador já é um ponteiro, beleza? Então eu poderia fazer o seguinte, ó. A pessoa é o que eu pego do iterador. Só que a pessoa que está no vetor também é um ponteiro. Então eu só consigo extrair a pessoa utilizando o asterisco de novo. Se eu não quisesse fazer esse passo duplo, aí eu teria que vir de um passo por vez. Bora lá. O que é o iterador? O iterador, ele é um ponteiro para aquilo que está no vetor. Eu quero o que está no vetor. O que está no vetor é um ponteiro para a pessoa. Eu quero a pessoa. Ah, tá. Então agora tá certo. Tem que ir passinho por passinho até achar a entidade que você quer. Professor, se um asterisco já fazia minha vida difícil, o senhor está vindo com 2. Assim, vocês só precisam utilizar esse tipo de sintaxe quando vocês precisarem, porque o outro tipo de sintaxe do alto é suficiente, né? Dei. E apaguei tudo. Isso daqui é suficiente. Mais. Dava para e com next dava para fazer também. Você usaria o next para quê? Tipo para pular o primeiro elemento? Se você quiser todos os elementos, você usa assim. Ah, pessoal, eu quero pular o primeiro. Ah, tudo bem, aí como você quer pular o primeiro, você não pode fazer assim. Aí se você quer pular o primeiro, você vai precisar daquela outra sintaxe. Só que você não quer pular o primeiro, então você não quer o begin. Você vai querer o cara que está depois do begin. Exemplo, né? E você não quer parar no último. Você quer parar antes do último. Aí, se você quisesse esse tipo de marmotagem, aí você teria que manipular qual é o ponto de início e qual é o ponto de parada. Eu quero começar depois do primeiro e quero parar previous, né? Antes do último. Não, a questão não é só leitura. Porque se o teu percorrimento ele é linear, tanto serve Não, se o teu percorrimento é linear, tanto vai servir um ou outro à primeira vista. O vector ele é mais rápido porque eu consigo copiar blocos de memória
para dentro do processador e trabalhar melhor com eles. Mas se você tem o custo de inserção e remoção no meio da estrutura, aí você não vai poder usar vector. Se o teu gargalo é o processo de inserção e remoção, por exemplo. Você tem que fazer muito mais inserções e remoções do que consultas. Ou então você usa outro tipo de estrutura, né? Não sabia que o for range funcionava com lista. Aquele outro for funciona com qualquer coisa. Esse for aqui funciona com lista, com set, com mapa, com qualquer estrutura percorrível. Por enquanto eu deixo vocês pensando aí, se tem mais alguma dúvida, eu vou pegar um copo d'água para mim. Então, quando vocês pensam, eu já tive uma visita inusitada. Depois que a minha mãe pegou o João, quando eu voltei para casa do portão, eu não vi um rato gigante entrando dentro da minha casa, como se fosse dono. Eu acho que ele tirou erro crítico no teste de furtividade, que ele foi andando tranquilo e satisfeito para dentro da minha casa. E eu, vale, um rato de manhã, andando, passeando como se fosse o dono da casa. E era um rato tão grande que não dava para matar de chinela, tu acredita? Tanto que eu tentei matar de chinela, dei uma duas lapadas de chinela, mas o bicho não morreu. E ele era grande e zoadento, não sei como foi que ele conseguiu ficar daquele tamanho comendo. Não, tá ali, se vocês quiserem eu trago para vocês verem. Aí eu persegui, o bicho, eu demorei para matar, não porque eu não conseguisse acertar, porque eu acertava, mas o bicho não morria. Eu disse, mas rapaz. Aí eu peguei o meu tênis, aí eu consegui matar depois de algum esforço. Isso nunca tinha acontecido. Normalmente, bicho, o rato ele é muito lento e pesado e preguiçoso. Mas preguiçoso não, ágil, né? Se esconde e tal, mas esse não. Não sei como foi que ele conseguiu chegar. Com esse nível de furtividade desse pobre rato, eu não sei como foi que ele conseguiu sobreviver até hoje. Misericórdia. Bora lá. Vida que segue. Beleza, quem me perguntou das listas, como é que eu imprimia, eu consegui resolver ou só piorei as coisas? Helenildo, né, Helenildo? Tá, então ou você usa o seta, se quiser o elemento. Por exemplo, nesse caso aqui, eu quero só o nome, então eu não quero a pessoa. Mesma coisa no vetor. A diferença é que o vetor você também pode usar aquele com índice, né? Além desses outros dois. Eu não quero a pessoa, eu quero o nome. Então eu posso fazer assim, ó. Nome. Se você tem, é privado o nome, você poderia fazer o get nome. Só que aqui é diferente, ó. Nesse caso aqui, como é que eu pego o nome da pessoa? Ver se vocês acertam. Pensem de entidade para entidade. Usando essa sintaxe aqui, como é que eu consigo imprimir o nome da pessoa? Quase, Joaci. Não, nem Joaci, nem Rubens. Então, uma Romê no caminho, mas próximo.
Quem é que tenta aí? Temos 19 pessoas, é possível que um acerte. Isso mesmo. Então, bora lá. Isso daqui é um iterador para um ponteiro de pessoa. Para sair do iterador, eu boto um asterisco. Isso daqui é um ponteiro para pessoa. Só que eu não posso fazer a seta nome bem aqui, porque a seta tem prioridade sobre o asterisco. O asterisco é muito lesado. O asterisco ele só é avaliado no final. Então eu posso forçar a avaliação do asterisco ser feita assim, antes. Também pode ser assim, né, para eu tirar do ponteiro. Ou eu posso fazer, ao invés da seta, o ponto. Vocês já tinham a pessoa naquela hora, não era? Vocês continuam tendo a pessoa. Asterisco, asterisco é a pessoa. Então agora vocês conseguem o nome também. Entendeu? É só você pensar entidade a entidade. 2 asteriscos é ponto? Não. O asterisco, ele manda do ponteiro para o elemento que ele aponta. Então, você tem que IT. Que diabo é IT? IT é um iterator para... não assim, mas é o iterador para o shared PTR de pessoa. Tanto esse cara quanto esse cara, eles se comportam como ponteiros. Então, o IT é o iterador. Para eu ir do iterador para a pessoa, eu coloco um asterisco. Então, asterisco IT é uma pessoa, é um shared PTR de pessoa. Asterisco IT é isso daqui. Se eu quero a pessoa, eu tenho que me livrar desse ponteiro também, pular para a pessoa. Então, eu coloco outro asterisco. Agora eu tenho uma pessoa. Eu posso acessar os dados da pessoa com um ponto. Então, seria nome. Só que como o asterisco é leso, eu tenho que forçar que ele seja avaliado primeiro. Então, isso é uma pessoa, e aí eu tiro usando ponto. Quando é estático, quando é o objeto, eu desempacoto usando ponto. Quando é ponteiro, um ponteiro só, eu desempacoto usando seta. Qual o erro que dá sem asterisco? Não entendi a pergunta, Vitor. Se eu fizer isso aqui, vai dar errado, porque asterisco IT é um ponteiro para pessoa. Se é um ponteiro para pessoa, eu uso a seta. O erro que dá é que ele vai fazer o seguinte, ó. Se você fizer inclusive esse, ele vai dizer, ei, do iterador eu não consigo tirar um nome, porque ele vai colocar o asterisco no final. Exato, o asterisco é muito leso. Ele vai primeiro tentar tirar o nome do iterador. Aí ele vai dizer, meu Deus, eu não consigo tirar o nome do iterador. Iteradores não têm nomes, entendeu? Perdão, o shared PTR não tem nome. Porque quando ele usa seta, ele pula para dentro da entidade. E T aponta para o shared PTR. Ele vai dizer, olha, shared PTR não tem um nome. Aí você, beleza. Então aqui você força que ele seja um shared PTR e aí sim, do shared PTR, você consegue pular para a pessoa e pegar o nome dela. Então essa setinha é um salto para a entidade para obter o valor que está lá. Então, bora para a próxima matéria? Não. A gente não usa muita aritmética de ponteiro, só quando está fazendo código em C mesmo. Você tem outras ferramentas para fazer em C++, então você não precisa ficar fazendo aquelas marmotagens de C. Se você pegar um ponteiro e dar um mais e ele ir para o próximo elemento. Mas se comporta como aritmética de ponteiros. Se comporta, é verdade. Mesmo que não seja, porque, por exemplo, quando você está dando um mais no iterador, você não está indo para o próximo bloco de memória. Você está dizendo que você tem que ir para o próximo elemento da estrutura, e o próximo elemento da estrutura não é o próximo bloco de memória. Por isso que a gente diz que ele tem a sintaxe de ponteiro, mesmo que ele não seja o ponteiro.
O pessoal do C gosta tanto de ponteiros que onde eles podem colocar uma sintaxe de ponteiro, eles botam. Ah, é o iterador? Bota sintaxe de ponteiro. Então, praticamente todos os templates aí, eles funcionam com sintaxe de ponteiro. Tá? Então, bora para o próximo conteúdo. O que é que a gente vai precisar para o próximo conteúdo? Já que vocês viram os ponteiros compartilhados, e normalmente eu prefiro começar do mais difícil para depois ir facilitando, agora a gente vai simplificar por um lado e dificultar pelo outro. Então, por exemplo, tanto contato, quanto tarifas, quanto junk food, eles não vão usar ponteiro compartilhado. Por quê? Porque não tem necessidade. Quando você pensa a sala de cinema, Topic, pula-pula, lapiseira, é bem simples de perceber que a lapiseira não contém, não é dona do grafite. O grafite, ele existe além da lapiseira. Você termina o grafite, um exemplo besta, né? O grafite vem de fora da lapiseira, você coloca o grafite da lapiseira, escreve. Quando o grafite não serve mais, quando o grafite já está o menor tamanho possível, o que é que você faz? O grafite não desaparece, né? Você tem que tirar o grafite da lapiseira, o restinho que sobra, jogar no chão. Ninguém joga o resto de grafite no lixo, é impressionante. Você pega, quebra assim, né? Para fazer de conta que ninguém tá vendo, e joga assim no chão, e aí bota um novo grafite. Então, o tempo de vida do grafite, ele excede o tempo de vida da lapiseira. A mesma coisa da motoca, né? É porque a motoca quebrou, que a pessoa morreu, tá? Só que existem outras entidades que elas têm o seu tempo de vida atrelado, porque uma só faz sentido dentro da outra. Por exemplo, se você pensar num contato de uma agenda, você tem a agenda e você tem a agenda e você tem a aglomeração dos dados que se relacionam a uma pessoa numa entidade chamada contato. Quando você compartilha um contato pelo WhatsApp, você não está mandando a entidade que está dentro da sua agenda, você está mandando a cópia dos dados. Se por acaso a sua agenda se acabar, os contatos que foram criados para agrupar os dados de uma entidade, pessoa, eles vão se embora juntos. O contato sobrevive, aquela entidade, contato sobrevive enquanto a agenda existe. Ok? Quem cria o contato é a agenda. E se por acaso a agenda deixa de existir, os contatos deixam de existir também. Se eu preciso mandar um contato para algum lugar, né, se eu preciso compartilhar um contato, o que eu vou estar compartilhando são os dados daquela pessoa e não a entidade contato. Faz sentido para vocês? Assim, a não ser que a professora, eu queria o seguinte, eu queria uma forma de se eu precisasse mudar de telefone, todas as pessoas que têm o meu contato seriam notificadas e o meu contato mudaria automaticamente. Mais ou menos isso, Daniel. Manda a cópia dos dados e a agenda cria uma cópia. Exato. Você só está usando aqui a entidade contato para agrupar os dados que você está levando de um canto para o outro. A não ser que você pensasse em algo como, eu tenho uma agenda, olha como é diferente o conceito agora. Eu tenho uma agenda na internet, o meu, sei lá, faz de conta que o Google Agenda te permite isso. O Google Agenda permite que você compartilhe, olha aí, ó. O Google Agenda permite que você compartilhe, entenda, uma referência para o seu contato pessoal, de forma que se você mudar o seu telefone nesse seu contato pessoal, a agenda de todos os coleguinhas vai mudar também o seu número. Então, você não precisa notificá-los que o seu número mudou. Todo mundo enxerga o mesmo contato. Percebe como é diferente? Agora eu estou precisando criar um conceito de um contato que é compartilhado e que outras pessoas vão ter que enxergar as alterações que eu faço no meu contato, o que não é isso que acontece.
talvez seja no futuro, mas o que acontece, pelo menos no que a gente está pensando de projeto, não é esse. Tá? O WhatsApp ele faz alguma coisa relacionada com isso, né? Quando você troca de número, ele altera. Então, nesse sentido, criar um shared PTR não faz sentido, porque eu não preciso compartilhar a entidade de um contato para distribuir o acesso a essa entidade. Eu não vou ter várias pessoas precisando escrever ou ler diretamente dessa entidade com tempos de vida distintos. Não vou precisar, simplesmente a agenda gerencia a memória que está relacionada aos contatos, e se por acaso a agenda acabar, acabou-se tudo. Se por acaso eu tirar o contato da agenda, eu excluir aquele contato, excluiu, acabou-se, tá? Então vamos imaginar aqui o que, é que a minha agenda tem. O meu contato tem telefones, aqui é só o primeiro nível, né? O meu contato tem telefones, eu crio o contato passando o nome, e o meu telefone, que é uma entidade por si só, ele vai ter um label e um número. Então eu teria, por exemplo, a Ana, ela vai ter como primeiro número dela o TIM, segundo o de casa, terceiro oi, terceiro outro número de casa, que ela tem 2 casas, e o terceiro outro número oi. Ela tem 2 oi. Tem mesmo. Tá? Então aqui é o primeiro CRUD que a gente tem que fazer. Onde eu vou precisar inserir e remover entidades telefone de dentro do contato. E eu vou pedir que a gente faça o processo de validação, né? Para que seja um número de telefone válido, ele só pode ter caracteres válidos. Então pronto, ó, bem simples o nosso projeto. Vamos ver como é que é o outro da mesma linha. Eu vou pedir para vocês escreverem um. Outro problema bem parecido, bem igual. Aqui é o de tarifas, tudo bem? Então você tem uma conta bancária, e você faz movimentações nessa conta. Você pode fazer depósito, pode fazer saque, pode ser tarifado e pode ter a sua tarifa estornada. Pronto. Ou seja, toda vez que você faz uma operação dessa, depósito, saque, tá. Toda vez que você faz uma operação dessa de crédito, saque, tarifa, você no fundo está mexendo com saldo, mas além de mexer com saldo, você está criando entradas no teu extrato. Então, cada nova operação é uma nova entrada no teu extrato. Fez um saque? Beleza, você tinha dinheiro, você subtrai o dinheiro e salva essa entrada relacionada como saque, o nome, a operação seria um saque, você coloca o valor que foi sacado, você coloca o valor residual e você coloca essa entidade de operação, que é o quê? O que foi que aconteceu, o valor sacado, e o residual dentro do teu extrato. Então, o teu extrato é uma lista de operações. Ué, moleza, né não? Vocês querem fazer qual? Tudo aqui tá legal. É porque é só uma conta aqui, né? Não tem nem transferência, não tem o banco, não tem nada aqui. É porque é o seguinte, você poderia colocar as operações no teu extrato como strings. Só que a string ela tem um problema, que é, eu vou escrever com ela a abertura de conta, depósito, estorno, saque com letra maiúscula, com letra minúscula, em português ou em inglês, e se eu quiser mudar o nome, e se a pessoa salvar com um nome diferente. Então, quando você tem um conjunto de dados, finito, você pode colocar esse conjunto de dados finitos como uma enumeração. Então, a enumeração, ela seria
um tipo de dados que pode ser abertura, depósito, estorno, saque ou tarifa. Então, isso está escuro aqui. Ok? A minha operação é a ação que foi efetuada, que eu vou salvar. Essa operação que foi efetuada tem um índice, operação 4, 5, 6, 7, 8, é sempre crescente. Tem um label, que seria uma enumeração, para eu não guardar como string, porque não faz sentido, porque senão eu poderia entender, ter qualquer coisa ou ter um nome errado. Tem o saldo, e aqui eu não estou colocando saldo residual, né? Antigamente eu guardava saldo residual. Finanças. Dentro da tua conta, a parte da conta que gerencia os gastos e as operações. Então, eu tenho o extrato e o saldo e o Next ID, e eu tenho a tua conta. Então, aqui a gente já tem 4 entidades para fazer uma coisa só. Acho que a gente vai fazer essa, né? Vamos fazer essa ao invés de fazer outra. Ainda tem uma outra que seria ainda do mesmo pacotinho. Para vocês verem como tudo é parecido. Nenhuma delas você precisa de compartilhar a memória. Vocês já compraram alguma coisa dessa daqui na vida? Ou na cidade de vocês não tem isso? Você bota a moedinha do lado, né? Mas em filmes vocês já viram? Ela tem uma espiralzinha. Em filme vocês já viram? Tem uma espiralzinha, você coloca o dinheiro do lado. Aí conforme o seu dinheiro você vai colocando. Exato, naquele filme americano é só o que tem, né? Aquelas cores meio velho oeste. Aí você coloca o dinheirinho do lado, o saldo vai aumentando. Quando dá o saldo suficiente, você vai e escolhe o produto que você quer. 5, 6, 4. Aí, se tiver produto aqui, a máquina ela tem que saber quantos produtos tem para não lhe vender. Exato. Hospital, filme de hospital tem muito, né? Porque não querem botar cantina em hospital, às vezes não dá para colocar um em cada andar, então bota a maquininha dessa. Então, quando você coloca, a primeira coisa que você faz é colocar o saldo. Segundo, a pessoa que colocou os elementos na máquina, a pessoa que preencheu a máquina, ela teve que programar a máquina dizendo qual era o valor de cada entidade. Aí, ou a máquina conta, ou a máquina é programada e você informa quantos possui, ou tem algum sensor que diz quantos possui. Assim, mais simples se você programar. Olha, na entrada E3, eu estou colocando stickers, aí ele coloca lá o nome stickers, o preço é 1,25, ele coloca que o preço é 1,25 e ele diz que está inserindo 10 unidades. Então a máquina ela sabe disso. Né? Tem 10 unidades de stickers no E3. Então, e o preço é 1,25. Quando a pessoa coloca R$ 1 e ele manda apertar no stickers, né, no E3, a máquina tem que dizer, olha, não tem dinheiro suficiente. Aí ele bota mais 50 centavos, aí deu 1,50. Aí ele manda tirar o stickers. A máquina tem que saber que, mesmo que ela não tenha um sensor, que tinham 10 unidades, já foram compradas 8, então ainda tem 2. Então ela consome o dinheiro da pessoa, né, assim, né, o saldo, e manda o motorzinho dessa espiral rodar até que a comida caia. E aí ela diminui a contagem de entidades no E3. Se você tentar comprar numa espiral que não tem mais nada, é para ela dizer que aquela espiral está vazia. Então, isso daqui seria o junk food. Com o tempo que a gente tem. Vou fazer parcialmente com vocês uma aqui na sala. Aí vocês vão terminar essa que a gente começou agora e fazer outra que vocês queiram para casa. Aí a gente já escolhe agora. O que é que vocês querem escolher? A gente tem 3. Em termos de dificuldade, tá? Em termos de dificuldade, o contato é a mais fácil de entender e a mais fácil de fazer. A tarifa é a mais, assim, ela é fácil de entender, mas é difícil de fazer.
A do junk food, ela é fácil de fazer, mas é difícil de entender. Ela é difícil de entender. Tá, eu posso começar a do banco, faço uma parte dela, aí vocês terminam a do banco em casa, e aí vocês podem fazer a do contato. O banco, ela é um pouquinho comprida, então eu não consigo fazer todo, mas como ela é mais complexa, a gente pode começar a fazer pedaços da do banco, né? Assim, o que é mais importante, o que é diferente, o que vocês não conhecem, e aí vocês conseguem terminar pelo que vocês já estudaram. Então, vamos nós. É conta.cpp. Então, vamos começar pelo que é de mais diferente. Vamos começar pela enumeração. Então, a enumeração é um tipo, da mesma forma que a struct ele é um tipo. Então, eu estou em C++? É, não, bora lá. A numeração ela é bem simples, não sei nem porque que ele botou isso. Talvez seja alguma coisa do C++ que eu não queria que o Copilot me ensinasse alguma coisa nova. Meu Deus, será que tem alguma coisa nova que eu não sei? Então, bora lá. A numeração é como se fosse um inteiro, e aí aqui ele está convertendo o red para 0, o green para 1, é para dizer que você só pode comparar a numeração do mesmo tipo. Não sei. Então aqui é só uma conversão de nome para número, só que eu não quero cores, né? Eu quero, na verdade, operações. As minhas operações, elas vão ser saque, depósito, transferência, abertura, saque, depósito, transferência. Eu não tenho transferência ainda. Saque do depósito, tarifa e estorno. Pronto. Ok? Então, é isso daqui. É importante que eu tenha uma forma de transformar isso daqui em texto. Então, eu vou fazer um método. Ai, Copilot, farra mágica. Ok, então isso daqui já é uma forma de eu transformar uma operação em um texto. Então, métodozinho aqui, toString, que vai receber uma operação e vai transformar isso daqui numa string. Então, como é que isso daqui funciona na prática? Se eu tentar ler uma operação, eu não consigo, porque as operações elas são um tipo de dados. Um tipo que internamente é convertido para inteiro, mas eu não deveria estar trabalhando com esse inteiro diretamente. Eu até poderia, assim, de forma horrível, fazer isso. Por exemplo, eu vou converter um 2. Aí ele vai dizer, não, 2 não é uma operação, 2 é um inteiro. Aí você, não, mas e se eu fizer um cast aqui? Vou converter para converter o meu 2 para operações. Operação, porque é uma entidade só. Operação. Operação. Isso daqui é feioso, não é muito bonito, mas funciona. Estou convertendo o 2 para a operação e ele vai entender que esse 2 é a operação de depósito. Porque o depósito está no segundo lugar na hora que eu criei.
saque, abertura, depósito. Isso daqui vai me imprimir o toString da operação e vai me gerar depósito. Mas ela não é para ser utilizada assim. Depósito. Então, como é que ela vai ser utilizada? Deixa eu pegar para usar os nomes certinhos aqui. Tarifas. Ai, não, eu chamei de label, né? Então, eu vou chamar de label. Esses são os meus labels. Uma operação, ela vai ter um label, ela vai ter um label, ela vai ter mais o quê? Além do label, ela vai ter um índice, além do índice, ela vai ter um valor, vou fazer com inteiro, tá? Ou seja, o saldo foi de R$ 50, né? E eu vou ter um saldo residual, ou seja, o que sobrou na minha conta depois daquela operação. Normalmente a gente tem que operações de crédito são positivas e operações de débito são negativas. Okay? E aí eu vou ter o public, meu construtor aqui. Legal. Sabia não. Ele força que só seja entidades da mesma classe, né? Prazer. Abertura. Aí aqui ele me força a dizer que isso daqui é um label abertura. Isso daqui me força a dizer que é um label saque, um label depósito, um label tarifa, um label estorno. Eu consigo colocar o meu toString para dentro aqui dentro dele, como static? Não. Não. Volta para fora, fi. Volta para fora. Tá, então eu criei aqui uma numeração, ou seja, uma quantidade de valores finitos. Isso aqui poderia ser qual? Professor, exemplos de enumeração. Ué, você poderia dizer que tamanho de camisa seria P, M, G, GG, XG, o que você quisesse. Ou então, opções de horário, AM, PM, ou então tudo que você não vê como fazendo sentido sendo um inteiro, que às vezes a gente converte para inteiro, ficaria bem melhor numa enumeração. Então, uma operação ela tem um label, um índice, um valor e um saldo. E eu estou guardando tudo isso daqui aqui. Pronto, está aqui minha operação, está pronta. Eu poderia estar fazendo também um toString aqui, né? Como essa é uma classe de dados, né? O objetivo dela é só levar dados de um canto para o outro, ela não tem responsabilidade de nada. Eu não vou ficar colocando getSet sem necessidade, só para estufar o código. Então, eu vou ter o label, 2 pontos o índice, 2 pontos o valor e 2 pontos o saldo residual. Vocês veem que até agora não foi nada diferente daquilo que a gente já fez, né? Só organizando os dados e aqui tem essa tal dessa numeração que é diferente. Ok, então eu tenho que a operação tem um label, mas quem é que tem as operações? Quem tem as operações é a conta. Então,
Aí a conta vai ter algumas coisas, né? A conta vai ter... Eu poderia fazer diretamente aqui na conta ou fazer como eu fiz lá no diagrama. O diagrama eu dividi a conta em duas partes. Um externa e um interna. Então a conta ela vai guardar um gestor de finanças e as finanças é que guardam as operações no extrato. Se você quiser, você poderia juntar os dois, tá certo? Aí você vai entender por que é que foi separado. Primeiro eu vou fazer junto, tá? Primeiro eu vou deixar aqui tudo junto. Então, a minha conta tem um extrato. Um extrato fica melhor como um vetor de operações ou como uma lista de operações? O que vocês acham? Lembra que o extrato ele tem um índice e o índice ele é importante. E normalmente eu só coloco elementos no final do extrato. Eu não coloco elementos no começo, porque o extrato ele tem um conceito histórico de sequência, né? Então a única coisa que eu vou fazer é pushback ali, eu não posso nem remover do meio, né? Assim, não deveria. Então eu só insiro no final, fica bem melhor o vetor, no nosso caso aqui. Então, std vector de operação operações, criar aqui o vector, é, include vector. Tá. Um vetor de operações. A minha conta também vai ter um saldo. Vou colocar como inteiro só para não dar problema de ficar tratando float, tá? Uh, Pronto, só isso que minha conta tem. Minha conta tem um número, int número da conta. Agora eu vou precisar de uma outra coisinha aqui também, que seria o controle, a primeira vez que vocês vão ver isso, tá certo? Que seria o controle do ID. O ID que eu vou dar para a próxima conta, o ID que eu vou dar para a próxima operação. Então, como aqui só tem a conta fazendo essa, eu não tenho outra classe além da conta, eu não tenho uma classe maior do que ela, um banco, alguma coisa assim, que gerencia os IDs das transações, eu vou colocar para a conta gerenciar o ID da transação. A cada nova transação que é gerada, eu preciso de um novo ID, e normalmente esses IDs são incrementais. Eu tenho transação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, como é a conta que vai fazer a gestão, no nosso caso, uma transferência, dá o ID 9 para ela. Agora eu tenho um saque, aí é o ID 10. Agora eu tenho um depósito, ID 11. Então a conta vai fazer a gestão de qual é o próximo ID que eu vou dar para a próxima operação. Então, cada vez que eu tenho uma operação, eu guardo, pego um ID dessa operação aqui no NextID. A cada requisição eu tenho um ID e aí eu vou incrementar esse NextID. Ok? Então pronto, basicamente a gente já tem aqui. Aí agora a gente tem as funções externas. As funções externas seriam fazer um saque, colocar aqui só o nome delas, depois a gente vai começar a pensar na lógica, né? Então aqui a minha conta vai ter número e saldo, beleza? E o vetor de operações começa vazio. Não, meu vetor de operações não começa vazio. Eu vou abrir a minha conta colocando uma operação chamada de abertura. Então, operações, ponto. Pushback, uma operação de abertura. O saldo é o saldo inicial, que é o valor que entra, e o saldo residual é o saldo que foi inserido. O que é que está errado bem aqui? Vê se os olhos treinados de vocês já conseguem achar o que ficou faltando. Não?
Vou trocar esse nome aqui. Operações fica melhor como sendo extrato. O extrato é a lista de operações. Acontece que eu tenho que usar o NextID para controlar. Então, esse daqui seria o set NextID. Só que agora que eu usei, eu tenho que incrementar mais. Então, todas as operações, eu tenho que lembrar de pegar o ID, colocar o saldo certinho, o residual certinho, incrementar o ID e colocar o label correto quando for criar a operação para guardar lá. Ok? Bora pro saque. Ó, o Copilot já fez o saque para vocês. Ó. Só que o Copilot ele não sabe de tudo, né? O que é que o Copilot errou aí no saque? Não, tá aqui, ó. NextID mais. Ou seja, ele pega o ID para criar essa operação e incrementa o ID depois de pegar para a próxima operação. Esse mais aqui garante que ele pega primeiro e incrementa depois. Ele só faz a operação. Exato. Na verdade, a gente tem alguns erros aqui, tá certo? A gente já tem aqui uns 3, 4 erros. Ele ajuda, mas não resolve tudo, né? Primeira coisa que ele tem que fazer é... eu posso só sacar? É assim quando vocês vão no banco, saca aí 15 mil. Não pode, né, filho? Primeiro você vê se tem a grana, né, cara? Então, se o saldo for menor do que o valor, aí você tem um saldo insuficiente. Como a gente não está usando exceções, tirar a exceção, deixa só a mensagem de erro. Tira a exceção, deixa a mensagem de erro, dá um return se quiser, até pode dar até um return false. Só que isso aqui também está errado. Está errado porque quando eu faço o extrato, aqui é bull. Quando eu faço o extrato, eu peço R$ 50 de dinheiro. Obrigado, querido. Eu peço R$ 50 de dinheiro, eu peço um valor positivo, mas o valor é guardado no extrato como negativo. Concorda? Aparece lá que foram menos R$ 50. Você pede para sacar R$ 50, só que aparece menos R$ 50. Então eu tenho um valor que foi guardado de menos R$ 50 na lista de operações, foi guardado como um saque, e o residual que vai ficar, né, é literalmente aqui o novo saldo. Então eu posso até fazer o saldo primeiro, né, saldo menos valor, e aqui eu guardo o depósito é igual, né? E teriam que fazer outros testes, né? Por exemplo, aqui você está usando inteiro. Então, não era para esse valor, o saque ser negativo, mas se eu pudesse chegar na máquina. Quanto você quer sacar? Eu quero sacar menos R$ 1.000. Aí ele aumenta R$ 1.000 na tua conta? Pode? Não pode. Não pode. Tá errado, né? Exato. A mesma coisa, né? Quando você manda depositar, você vai ter que ver se o valor não é
menor do que zero. Não faz sentido você depositar menos de R$ 50. Mas supondo que deu certo, agora o saldo aumenta de valor. O saldo aumenta de valor e no extrato você faz um pushback, passando o saque, o ID agora é valor positivo e o novo saldo. A tarifa também é fácil, né? Você diminui, coloca como... O Copilot foi esperto dessa vez ele acertou. A tarifa, você pode ficar com valor abaixo de zero, né? Então, na tarifa, você não testa se você tem o saldo. A tarifa, você simplesmente fica com saldo negativo. Se precisar, problema seu. E para estornar, eu acho que tem uma regrinha de negócio lá. Índice. Talvez o estornar seja o mais chatinho. Para você estornar, você tem que estornar uma operação que seja uma tarifa. Tá certo? Então, mesmo sendo no vetor, você vai ter que percorrer o vetor, procurando aquela operação. Achando o vetor com aquela operação, você verifica se o vetor é tarifa, e aí você sabendo que aquela operação foi tarifa, você credita o mesmo valor na conta da pessoa. Não foi ou não foi? Então vamos lá. Percorre o vetor procurando por uma operação com esse índice. Professor, eu não posso só pegar o índice do vetor? Não. Aqui faz sentido porque aqui todas as operações do banco, da tua conta, elas são sequenciais. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mas suponha que você tem um índice que é global ao banco e as operações da tua conta, elas não necessariamente são sequenciais, o que não é, na verdade. Entendeu? Normalmente elas estão vinculadas à agência. Então a tua conta pode ter a operação 2, depois a operação 7, depois a operação 9. Então você vai ter que procurar se esse índice existe. Encontrado, verifica se é uma tarifa. Sendo uma tarifa, acredita o valor dessa tarifa no fim do extrato. Vou deixar vocês fazendo essa daí. 5 minutos para vocês fazerem. Eu vou mandar o código todinho para o Launchpad. Pipoca, é? Eu caí? Tô fora do ar? Não. Por que é que o Launchpad está fora do ar? Voltou agora. Coloquei lá no Pipoca, tá certo? Pipoca, don'tpad.com/pipoca. Tentem fazer, é só isso daqui? Vou beber água, eu tô com, acho que é sinusite.
Voltando, moleza essa daqui, né? Deu certo fazer? Dor de cabeça hoje. Então, bora lá. Percorre o vetor procurando uma operação com esse índice. Beleza. Ele primeiro aqui verificou se o índice é válido, se não o índice está fora do vetor. Não, aqui ele está pensando que o índice é o índice do vetor. Não é, não é. É o índice da operação. Copilot, não, mas o Copilot errou. Roubou um, errou. Então, vou fazer aqui uma busca para cada operação do extrato. Se a operação ponto índice for igual a índice, beleza. Aí não. Ele está achando que eu vou arrancar a operação aqui, como ele é burro. Ixi, Maria, ele escutou isso? Ele está pensando que eu vou arrancar um pedaço do extrato. Não posso arrancar um pedaço do extrato, Copilot. Você não pode apagar o seu passado, Copilot. Você vai fazer é verificar se a operação foi igual a índice e a operação foi igual a tarifa, eu só posso estornar se é uma tarifa, Copilot. E foi igual a tarifa, aí eu vou adicionar uma nova operação de estorno. Adicionar uma nova operação de estorno com o valor igual ao valor da operação, só que invertido, porque o saque foi negativo e a operação vai ser positivo. Mas antes disso, eu vou aumentar o saldo. Esse ponto saldo, se foi uma tarifa, foi negativa, ele perdeu dinheiro. Então agora ele precisa subtrair. Era negativo, agora vai ficar positivo. Só que é feio, né? Então é mais fácil fazer pegar o valor absoluto e somar. É feio colocar negativo para uma coisa que vai ser positiva. O Copilot está muito errão. Então só return mesmo. Ou então eu posso dizer que a operação não foi encontrada. Isso mesmo. Muito bem. Eu... Será que tem mais alguma coisa para fazer que eu esqueci? Cada operação ter um ID não facilitaria, mas cada operação tem um ID. Eles são sequenciais e eles são dados pelo banco na hora que elas são inseridas no extrato. O que você está dizendo é se a gente poderia usar uma outra estrutura, tipo um mapa, com certeza, ficaria melhor do que você estivesse fazendo com vetor. O vetor não é a melhor estrutura para cá. Mas vamos deixar usar o que a gente tem. Porque se o ID é... Não entendi. 2873 seria só if igual. Os meus IDs são números. Não entendi por que tu está colocando assim. Tá, vamos lá. Eu não sei se essa é a confusão, mas assim, a gente está utilizando o vetor porque a gente só sabe vetor e lista. Mas a estrutura certa para se utilizar aqui não era nenhum nem outro. Era para a gente utilizar, já que as minhas operações elas são indexadas, era para ter usado um map
de int operação. Porque aí eu simplesmente pergunto, eu tenho a operação com esse índice aqui para o mapa, aí o mapa vai, faz a busca dele e me retorna. Como a gente já tinha visto lista na semana passada, a gente só vai ver map na semana que vem. Tá? Deixa eu ver se tem mais algum requisito lá no... Não. Aí seriam só os gets, na carrada de get. Tá, papapá. O resto das coisas aqui seriam algumas otimizações. Por exemplo, você percebe que essa operação que a gente faz bem aqui é muito feia, né? A gente altera o extrato, cria uma nova operação, escolhe o label, incrementa o ID. Isso tudo aqui seria adicionar a operação. Então a gente poderia começar a melhorar aqui, fazer um... Ó, ele já sugeriu aqui, extrato ADD, recebe um label, um valor e um saldo e faz tudo para mim, ó. Extrato.pushback, label, ID, valor e saldo. Talvez ficasse até melhor assim, ó, alterar saldo. Alterar saldo que, além disso, ainda pegava o... Eu não quero esse saldo, porque esse é o saldo final. Obrigado, Copilot. Também não quero esse, porque esse é o saldo final. Seta saldo. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou alterar o saldo pelo valor e salvar o valor, o saldo, o next e o label, tudo. Então agora a gente vai voltar aqui nos nossos códigos e alterar. Isso tudo que a gente fez aqui, tá vendo? Seria um seta alterar saldo. De abertura eu vou colocar saldo. Mesma coisa aqui. Saque de menos valor. Fica melhor, não fica? Mesma coisa aqui. Depósito de valor. Esse daqui também é a mesma coisa. Tarifa de menos valor. Estorno de... Ou seja, todas essas informações aqui, o próprio extrato e o Next ID e o saldo, eles não estão sendo alterados diretamente aqui na conta. Só quem está lidando com eles é essa função. Não era para eles estarem sendo escritos ou lidos diretamente aqui, justamente para evitar correr o risco de alguém mexer no saldo diretamente, porque não é para mexer no saldo diretamente. Então, para evitar que alguém mexa no saldo diretamente e faça o que não deva, ou mexa no ID diretamente e faça o que não deva, como é que a gente pode fazer para remover essas coisas daqui? A gente faz o quê? Tira daqui e coloca como privado. Não. Mesmo que eu coloque como private, a conta ainda consegue acessar o que é private. Não é verdade? Eu posso criar uma outra entidade e colocar como private da outra entidade. Por exemplo, ó, vamos ver aqui, ó, finanças, né? Ó, vou tirar isso daqui, trazer para cá.
a conta não vai mexer diretamente com isso, porque aí sim, tudo isso daqui é private. O que é que vai ser public para ela? Public para ela vai ser o alterar saldo. Ela vai poder chamar o alterar saldo. E public para ela vai ser, por exemplo, o get saldo. Só. Aí o get extrato, né? Agora a conta não tem mais como alterar diretamente o extrato, nem sequer sabe que existe ID. O que é que a conta faz? A conta simplesmente manda inserir novas operações, e aí o saldo é alterado e a operação é salva no extrato. Então, eu só tenho a operação alterar saldo, ou efetuar a operação, né? Aí como é que fica aqui, ó? Finanças, finanças. Agora, o finanças é finanças ponto alterar saldo. Só que finanças é estático. Ah, não é alterar saldo, mas é efetuar a operação. Saldo eu tiro das finanças desse ponto, que agora eu não tenho mais acesso direto, né? Finanças.get saldo. Não consigo mais nem alterar o saldo daqui. Finanças.efetuar a operação. Finanças.efetuar a operação. Finanças.efetuar a operação. Finanças.efetuar a operação. Como é que eu consigo o extrato agora? Finanças.get extrato. Dizendo que eu consegui me livrar de toda a gestão minuciosa que a conta fazia, jogando toda a responsabilidade de gerenciar e deixar integrado as ações do extrato com as operações do saldo, só nessa função aqui, efetuar a operação. Então aqui eu sei que e a única coisa que é pública é o get saldo e o get extrato. Então não tem como ficar agora desvinculado o que acontece na conta com o que é salvo no extrato. Está tudo vinculado. E a conta só faz o quê? Agora a classe conta só tem a responsabilidade de verificar os limites e mandar as operações serem concretizadas. Tá claro que a gente dividiu as responsabilidades? A classe finança é que salva as informações, né, e deixa elas vinculadas. E a classe conta é quem verifica os limites para saber se a pessoa pode ou não. É aqui que tem a lógica de negócio, você poderia pensar assim, mas é aqui que os dados são salvos. Aqui controla os dados salvos e a integridade dos dados, e aqui a gente controla a lógica de negócios de quando é que eu posso sacar, quando é que eu não posso sacar, quando é que eu posso tarifar, quando é que eu posso estornar, quando é que eu não posso estornar. Então, quanto mais singular é a responsabilidade de uma classe, melhor de fazer a manutenção da classe. Classes que fazem coisas demais são mais difíceis de serem mantidas. Ok? Então, vocês ficam aí para casa com a tarefa do para ficar divertido. Vocês podem já começar a agenda 1, tá certo? Que a gente praticamente terminou tarifas. E começar a 015, seria a 014 e a 015. Porque qual é a graça de você ter um contato só, né? Legal você ter uma agenda com vários contatos. Então a 015 é só a continuação da 014.
é tudo que a 014 é, ou seja, um contato que gerencia vários telefones. Estão vendo? Ó, eu consigo pegar o contato e adicionar ou remover telefones dele, remover telefones por índice e ter uma agenda com vários contatos. Então você consegue adicionar contatos e remover contatos da agenda. Talvez a única coisa que tem aqui nova seria manter os contatos ordenados por nome, mas se vocês pesquisarem, vocês conseguem descobrir como é que a gente faz para ordenar direitinho. Só chamar o método sort lá do STD e explicar para ele como é que ele compara. Senão vocês deixam tudo e fica faltando só a ordenação e eu mostro. Eu posso gravar o vídeo mostrando e a gente termina a matéria da semana. Pois pronto, pessoal, a gente fica com a tarefa 014 e 015. Comecem pela 014, que é só o contato. Quando o contato estiver pronto, vocês criam a agenda que gerencia os contatos. Tudo bem? Vale, meu Deus, a nossa turma secou só 16. Será que o povo emendou a segunda com a sexta e já tiraram a semana de folga? Acho que eles fizeram o feriadão. Não avisaram para ele que o feriadão era sábado, domingo e segunda, né? Eles acharam que era o resto. É, provavelmente. Já com carnaval, né? Eu só vou emendar até o carnaval aqui. Ai, meu pai. Pois, povo de Deus, vão em paz. Foi um prazer estar com vocês hoje. Fica a tarefa 14 e 15 para vocês fazerem em casa. É bem legal, bem divertido e vai ser muito bom. Um abraço, um cheiro e um queijo. Até a próxima aula. Eu vou gravar a parte de ordenação e filtragem e mandar para vocês.